Salve Santista, agora quem dá bola é Muito Santos, eu sou o Dan, primeira vez por aqui, já chega, já se inscreve aqui, ó, já deixa o like, já ajuda a crescer e fortalecer o Muito Santos. E bora para esse pré-jogo modorrento, né, da última rodada da Conmebol Sul-Americana, torneio que o Santos faz fiasco historicamente, né, é sempre eliminado de uma maneira vexatória. Dessa vez não foi diferente, né? Talvez tenha sido a mais vexatória de todas. E a gente vai fazer esse último pré-jogo para finalizar essa campanha medíocre do Santos nesse campeonato. E aí a gente vai trazer aqui o que o Blooming, né, adversário dessa noite, mudou desde a primeira vez que enfrentou o Santos, lá ainda com o gol do Barman. Lembra? Lá na primeira rodada, em que o Santos, apesar de ter jogado muito mal, a gente ficou esperançoso referente a uma boa campanha e, obviamente, a gente estava errado. Desde aquele jogo, foram 4 vitórias do Blooming, né? 3 empates e 9 derrotas, isso só na Liga, tá? Na Sul-Americana, eles têm 1 vitória e 5 derrotas. Aí você deve estar pensando assim, mas eles têm 0 pontos, como é que eles têm 1 vitória? É porque a vitória foi um playoff para entrar na fase de grupos, lembra? Contra o Palma Flor, que foi uma goleada e tal. Então, ainda tem esse jogo que eles contabilizam, né? Mas depois que entrou na fase de grupos, perdeu todos os jogos, né? E hoje é um jogo que eles têm até uma chance de ganhar, porque eles vão vir com força máxima, né? E o Santos tá indo com um time quase C ou D, né? Vai colocar só praticamente categoria de base em campo. Então, juntando essas campanhas aí, né? Depois do enfrentamento com o Santos, são 4 vitórias, 5 empates e 14 derrotas, né? É muita derrota, fora os cartões vermelhos que se manteve, né? Impressionante como o Blooming consegue ter tanto jogador expulso assim, né? E aí, passando rapidinho pelos resultados. Santa Cruz 2, Blooming 1. Blooming 3x1 no Guabirá, né? Aí teve News Old Boys 3x0 no Blooming. Royal Paris 1, Blooming 2. Always Ready pela Copa da Liga da Bolívia foi 1x1. Aí depois o The Strongest bateu no Blooming em casa, né? 3x1. Audax ganhou de 2x0 do Blooming. Oriente Petroleiro 1x1 com o Blooming. Aí você teve o Blooming 2x1 vencendo o Aurora. Depois o Blooming perdeu de 2x3 para o Newells. Depois teve o Libertad Gran Marmore, que ganhou de 2x1 do Blooming. Aí teve Blooming 3x1 contra o Vaca Jazz. Aí o Blooming perdeu do Audax por 2x1 e perdeu do Always Ready, dessa vez pelo campeonato boliviano, por 2x0, né? Essa é a sequência de derrotas do Blooming, né? Algumas vitórias pontuais aí, mas a maioria de derrotas. Na Liga foram 15 gols marcados e 15 sofridos. Na Sul-Americana foram 3 gols feitos e 10 tomados, né? Você vê que é um time que, assim, tá totalmente entregue, um time totalmente fragilizado, né? No Campeonato Boliviano, por exemplo, ele também é o último colocado, né? Tem 15 pontos em 16 jogos, né? São 4 vitórias, 3 empates e 9 derrotas, né? Um péssimo desempenho do time boliviano. E eles vêm a campo com o seguinte time, né? Força máxima, como eu falei, né? Eles não parece que estão mais a fim de ganhar a grana de $100 mil pela vitória do que tentar poupar forças aí para se salvar no campeonato boliviano. Vai lembrar que o calendário deles também não é tão puxado quanto o nosso, porque eles não têm campeonato estadual. Então, para eles é mais tranquilo manter essa pegada de time titular nas duas competições, né? E aí eles vão a campo com Uraezanha, né? Aí você tem o Becerra, Lacerda, Latorre, Duran, Figueira, Siles, Arizanhas, Rafinha, Sinisterra e Rodrigues, né? Esse é o time do Blooming para enfrentar o Santos. Santos esse que vai vir, como eu falei, com um time totalmente modificado, né? A gente tá falando aí de um time CD do Santos, né? O Santos vem com Vladimir, Cadu, Luiz Felipe, Alex, Kevson, Camacho, Sandri, o terceiro, o Miguelito. E aí tem uma dúvida na ponta, né? Entre Ruiz ou Ângelo. Não se sabe se o Ângelo vai fazer a sua despedida hoje, se ele já vai ser poupado para não se machucar. Ainda tem uma grande indefinição sobre o Ângelo, mas Ângelo ou Ruiz, né? O Ruiz que vai de não relacionado a titular, né? Que loucura. David Washington e Lucas Barbosa, né? Ou seja, com Daniel Ruiz e Lucas Barbosa a gente vai ter uma dificuldade enorme de fazer gol, mas o Santos aposta que vai ser o suficiente, né, para vencer o Blooming, principalmente para o Turra analisar o elenco que ele vai ter nas mãos, né? Analisar se vai precisar de muitos reforços ou se só na categoria de base ele consegue pensar alguns jogadores, né? Por exemplo, a lateral esquerda é um dos alvos do Santos no mercado acertadamente.
Mas pode ser, né? Se o Santos vê que o Santos não, né? O Turra principalmente, vê que o Kevin só dá conta, talvez eles poupem para trazer um outro jogador de uma outra necessidade, né? Por exemplo, na lateral direita, que deveria pelo menos ser um alvo do Santos no mercado, né? Por exemplo, a zaga, né? Por exemplo, o meio de criação, que também é um alvo do Santos, enfim. O Santos tem outras possibilidades. O que ele conseguir pensar da base para o profissional, né? Desses jogadores que estão no profissional, né? Mas ainda são muito jovens, muito base ainda, né? O que eles conseguirem pensar desses jogadores, eles vão trazer, né? Vão trazer pro profissional e poupar uma grana. Como eu disse, a vitória hoje vale não só a honra, né, do Santos, porque, pelo amor de Deus, né, depois de uma campanha ridícula dessa, merece dar pelo menos o gostinho da vitória aos seus torcedores, né? Vale também US$ 100 mil, que equivale a R$ 500 mil. Para um time que prevê uma renda baixa por conta do preço absurdo que cobrou no ingresso desse jogo, né? Que é um ponto que a gente precisa falar, né? Você cobrar os preços normais, como se o Santos estivesse voando, né? Você quer mesmo manter a torcida longe. O Santos merece hoje especificamente. O Santos não, né? A gestão, né? O clube não tem. A história do clube é muito rica, né? Mas o Santos hoje merece um público de nem 1.000 pessoas, porque com o preço que cobrou, pela fase que tá jogando, pelo desempenho, pelo time, você ainda cobrar R$ 80 no ingresso mais barato, né? 60, vai, na geral, e 80 onde fica as torcidas organizadas, é um absurdo completo, né? Um absurdo sem tamanho que essa gestão consegue manter aí, né? Prefere manter o torcedor longe do que trazer o torcedor com um preço mais barato e ter pelo menos a renda de ingressos, já que, né, vai jogar aí por pelo menos 30 dias sem torcida, vai até o jogo contra o Botafogo sem torcida. Lembrando que essa punição não pegou para o jogo da Sul-Americana, porque a Sul-Americana é um jogo internacional, não é jogo nacional. A mesma coisa vale pro Bauerman e a sua suspensão, né? O Bauerman que tá saindo do Santos, lá fora ele pode jogar, aqui não. E lá é a mesma coisa, né? Mesma via de regra aí dos dois, né? Vale só pro território nacional. Cara, assim, eu acho que esse jogo não vale nem a pena a gente soltar um palpite aqui, porque a intenção desse jogo é outra, né? É a gente ver os jogadores da base, né? Esse é o ponto principal desse jogo. Mas, como a gente não fica aqui em cima do muro, vou apostar num 2-1 Santos aí. Acho que o Santos ainda toma um gol ainda. Principalmente porque o Vladimir vai estar no gol, né? Então a gente sabe que Vladimir, Luiz Felipe vai estar daquele jeito, né? Por falar em Luiz Felipe, outro ponto que eu esqueci de acrescentar, né? Alex, vai ser muito legal ver o Alex de volta em campo aí. O Alex que, de novo, é um zagueiro, né? Que é um dos alvos que o Santos está atrás. Robson Reis também volta mês que vem. Então a gente não sabe se o Santos vai esperar para dar uma oportunidade para esses jogadores para ver se não vai precisar gastar, né? Que é a cara do Santos fazer isso. E aí, eles atuando bem, né? O Robson Reis, que já vinha atuando em Portugal, o Alex atuando agora, né? O Luiz Felipe, a gente já sabe o nível. De repente, se agradar ao Paulo Turra, o Santos poupa dinheiro no mercado e não vai atrás dessas posições. É isso, Santista. O que você espera pra hoje? Qual jogador da base que você mais quer ver aí se destacando aí? Escreve aqui embaixo. Tamo junto, Santista. É nóis.